Como começamos a apresentar um pouco da biografia, da vida dessa grande pensadora, precisamos falar um pouco também como se deu a sua morte. Então, ela morreu muito nova, né? Ela morreu com 34 anos, o que torna ainda mais espantoso a sua obra, porque uma pessoa tão jovem, que viveu tão pouco, ter conseguido deixar uma obra tão densa, uma obra tão profunda, uma obra tão interessante, é realmente algo espetacular e admirável. Então, como foram os últimos momentos? Precisamos lembrar que o contexto de Simone Weil é aquele contexto dos tempos sombrios, o mesmo contexto em que viveu Hannah Arendt, o mesmo contexto em que viveu Edith Stein. Então, vê-se como nesse momento mais dramático da humanidade, que foi o período de ascensão dos totalitarismos, como houve realmente figuras importantes, imponentes, que pelo seu brilhantismo, pela sua fortaleza moral, conseguiram passar esse período e nos deixar um grande legado. E Simone Weil foi uma delas. Então, obviamente, não passou despercebido nenhum movimento desse trágico contexto. Inclusive, uma das maiores lástimas de Simone Weil foi não ter sido enviada em missão para morrer ao lado dos seus compatriotas. Então, antes de falar sobre os seus últimos momentos num sanatório na Inglaterra, eu relembro aqui outro aspecto bem interessante da biografia de Weil, quando ela enviou uma carta sob os cuidados de um seu amigo a Charles de Gaulle, o general francês, com um certo plano. Qual era o plano que ela tinha? Ela tinha um plano de juntar mulheres, enfermeiras, pessoas que pudessem cuidar dos soldados feridos em batalhas no campo mais perigoso, uma espécie de cruz vermelha feminina que serviria, segundo as palavras dela, como um simbolismo que iria se contrapor ao simbolismo da força de Hitler. Então veja que perspicácia, né? Ela já percebia que o aspecto da propaganda era muito forte no nazismo, e ela achava que o Ocidente, né, o Ocidente que estava ali sob essa ameaça, precisava resgatar suas origens mais nobres, né, que ela vai buscar ali na Grécia e que ela vai buscar na sua espiritualidade, mas que precisaria mostrar isso com tanta força como o mal estava se mostrando naquele momento. Então ela vai dizer que essa missão que ela pretende é uma missão muito mais simbólica, mas esse plano não é aceito, né? O general diz que é algo completamente maluco, insano, que não faz o menor sentido, e o que ela é instada a fazer é a escrever uma espécie de tratado, uma espécie de ensaio sobre o que deveria acontecer pós-guerra, né, digamos assim. Sobre os escombros da guerra, né, sobre as cinzas, né, da guerra, o que é que aconteceria, o que é que deveria ser feito. Então, ela ficou muito triste, muito decepcionada, porque não conseguiu pôr em ação o seu plano, né, de servir como cuidadora em guerra, mas ela volta ao seu quarto e escreve freneticamente. Então, nesse período, né, que ela recebe essa recusa de ir lutar, ela escreve um livro absolutamente importante, que inclusive foi o livro prefaciado pelo T.S. Eliot e que foi um livro publicado também por Albert Camus, que é o Enraizamento. Então, esse livro ele mostra esse panorama, né? Essa visão dela do que seria as causas, né, de uma certa decadência e como isso poderia ser contornado.
Mas o seu maior pesar de não ter podido servir, né, durante a guerra com os seus compatriotas fez com que ela fosse também definhando cada vez mais e que fosse buscar alguma forma de se comprometer, porque ela não queria estar a salvo, ela não queria estar protegida do risco quando os seus conterrâneos, os seus contemporâneos estavam em risco. Então, já no hospital, ela se alimentava apenas da porção de comida que era aquela porção correspondente aos que os soldados estavam se alimentando. E quando a médica veio lhe oferecer determinada quantidade de comida, ela dizia que era para aquilo ser mandado para as crianças da França. Então você vê que existia nela um ascetismo quase autodestrutivo. A personalidade dela sempre foi muito complexa, sempre foi muito ambígua, como normalmente é dos gênios e dos santos, né? Então, esses últimos momentos no hospital já mostram que ela estava num avançado grau de ascetismo, né? De espiritualização, que tornava ela indiferente ao seu próprio conforto, ao seu próprio bem-estar. Ela se recusava absolutamente a receber qualquer cuidado especial quando ela estava doente. E ela, com 34 anos, vai ser internada, né, pela última vez. E é interessante, como é narrado na biografia que fala sobre esse momento, uma médica de plantão chega até ela, né, acha aquela personalidade muito interessante, muito intrigante, pergunta o que é que ela é, o que é que ela faz. Aí ela sorri e diz: eu sou filósofa e me interesso pela humanidade. Então você vê que essa pessoa, sim, ela pode ser dita filósofa e talvez chamá-la de filósofa ainda seja pouco. Então é uma vida muito, muito interessante, é uma vida muito rica, que mostra, que dá testemunho da filosofia como exercício de si, da filosofia como ascese, da filosofia como espiritualidade e da filosofia como modo de vida.